paz, meus amados irmãos, em nome de Jesus, nós estamos aqui para servir ao Senhor com o coração, com a nossa própria vida. Nós estamos estimulados a esses anos que virão, por saber que Jesus está voltando. E no dia 28 de dezembro de 2015, às 3h30 da manhã, mais precisamente, Deus me inspirou a escrever coisas que Ele estava me revelando com relação aos anos que virão. Eu escrevi tudo para que não se perdesse nada. E Deus me inspirou a anunciar ao corpo de Cristo nessa terra coisas que Ele está já vislumbrando e preparando a igreja para a volta do Senhor. Ele trouxe o ano de 2016, o ano de 2017, o ano de 2018, 19, 20 e 21. E todos esses anos se referem a um dia do Gênesis, daquilo que aconteceu no início. No primeiro dia, Deus disse, haja luz e houve luz. E isso está relacionado à inspiração que Ele me deu para o ano de 2016 e assim com relação aos outros anos. Quero trazer para vocês isso agora. No ano 2016, que se refere ao primeiro dia, ano de estabelecer a bondade e justiça e verdade. Assim como o Senhor fez no primeiro dia de sua criação. As trevas tomaram alguns espaços que antes eram da luz. Porém, esse ano é de retomada de coisas perdidas. Onde houver maldade, haverá intervenção de Deus através da igreja manifestando bondade. Onde houver injustiça, haverá a intervenção de Deus através da sua igreja manifestando justiça. Onde houver mentira, haverá a intervenção de Deus através da sua igreja manifestando verdade. Será ano de estabelecer colunas para os anos que virão. As colunas da bondade, da justiça e da verdade. As trevas vão investir para tomar mais espaços, principalmente na mídia. Porém, o Senhor enviará estratégias para a divulgação daquilo que pertence à luz. A mídia se tornará um campo de batalha entre trevas e luz mais acentuada. Os crentes deverão saber utilizar esses meios para estabelecer as colunas da bondade, justiça e verdade, que são os frutos da luz. Será um ano de embate, porém a luz resplandece nas trevas. Ano de estabelecimento de fundamentos para os anos que virão. 2017, segundo dia, firmamento. Coisas dos céus firmadas na terra. O Senhor firmará a potencialidade dos céus na terra, como nunca visto em todas as eras. Ideias dos céus compartilhadas na terra, através da igreja do Senhor. Soluções de casos difíceis na terra. Coisas que a ciência gasta milhões e ainda não encontrou solução, será compartilhado através da solução simples, por meio da igreja de Cristo. O poder criativo do Espírito Santo estará num grau muito maior. A inspiração do Espírito estará de forma avantajada, ou seja, tomando espaço nos diversos segmentos da sociedade mundial. Onde houver um Filho de Deus em comunhão com o Pai, esse falará com tanta sabedoria que não vão poder resisti-lo. Nas universidades, alunos cristãos estarão falando com ousadia, com simplicidade, defendendo a tese do Evangelho. Muitos serão influenciados por suas aparições nas diversas oportunidades que surgirão. Muitos ateus se renderão diante daquilo que por inspiração divina expressarem. A sabedoria de Deus será reconhecida. Falarão de tal forma que será impossível não acreditar o feito a algo maior que a capacitação humana. As atenções estarão voltadas para a igreja de Cristo. Será gerada uma expectativa quando situações sem solução humana surgir. A ciência buscará refúgio na fé. Confrontos virão, mas não vão prevalecer. 2018, terceiro dia. Ajuntamento das águas num só lugar. Ajuntamento do povo de Deus em unidade, um só lugar, daqueles que servem verdadeiramente ao Senhor. Vai se ver a parte seca, ou seja, discernimento de quem é joio. Haverá um mar de nascidos de novo, lutando juntos pela fé evangélica. Nesse ano a igreja sobrenatural do Senhor surgirá, não como placas denominacionais, mas de verdadeiros crentes que estarão dispostos a dar a própria vida pelo propósito do Evangelho. Haverá nitidamente a identificação daqueles que se decidiram por Cristo e segui-lo e daqueles que decidiram por Baal. Será um ano do vale da decisão. Se o Senhor é Deus, segui-o. Se o Senhor é Baal, segui-o.
Não haverá mais espaço para cochear entre dois pensamentos. A chuva da glória de Deus cairá sobre os decididos por Ele. Haverá grande oposição dos que vão demonstrar sua insensatez, daqueles que estavam dentro das igrejas de fachada, mas que na verdade estavam imbuídos em dividir o povo de Deus. Sairão e formarão igrejas, levando consigo a semente da rebelião e do engano. O povo decidido por Deus se fortalecerá e fará grandes proezas. Será ano de perseguição às igrejas por parte de autoridades, de homens que estarão questionando o papel da igreja na sociedade e dos benefícios na lei que elas têm. Haverá muitos embates quanto a isso. Alguns benefícios serão tirados, porém a igreja que se uniu em torno do nome de Jesus e não de placas, terá os benefícios dos céus mais consistentes. Em meio a tudo isso, o número de crentes aumentará assustadoramente em todo o mundo, mesmo nos países considerados ferrenhos adversários do Evangelho. Muitos milagres acontecerão nesses lugares. Cristo será o centro do Evangelho e Ele mesmo comandará o seu povo, que fará grandes sinais. Será também um ano de produção de frutos. O caráter do povo de Deus começará a ser mais amadurecido nesse tempo, pois estará sendo provado. Voltará o conceito da palavra na vida dos filhos de Deus. Algumas atitudes macularam a igreja, porém nesse ano a integridade e retidão do povo de Deus estarão em alta. Muitos perderão empregos por não aceitar se submeter a princípios de enganos e mentiras. Em anos passados, onde muitos crentes se acovardaram, se entregando às finas iguarias do rei, nesse ano os crentes incomuns se manifestarão. Ano de mais honra à palavra de Deus. Outros serão ameaçados de morte com o intuito de participarem de altos negócios desonestos, porém não abrirão mão do compromisso com o Senhor. Mesmo assim, muitos serão destaques e alcançarão lugares de preeminência no governo, empresas, no particular e no público. Os Daniéis dessa geração surgirão. Aqueles resolvidos firmemente no coração em não se contaminar com o sistema do mundo. Escândalos surgirão não do mundo, mas em instituições ditas cristãs. Haverá escárnio público dessas instituições, que estarão sendo julgadas por seus erros sucessivos e por não se arrependerem. Enquanto o mau exemplo se destrói, haverá a construção de um bom exemplo, porém não sem perseguição. É tempo de fornalha ardente, esquentar 7 vezes mais, mas será tempo de passear no fogo, naqueles que não abrem mão da retidão e integridade, mesmo em face a ameaças diversas. A família desses será afrontada, com tentativa das trevas em encontrar algo para acusar. O Senhor manifestará sua proteção, provisão e amor. 2019, quarto dia. Ano em que o povo de Deus se manifestará como o sol para alumiar o dia e a lua para alumiar a noite. Ano onde Cristo resplandecerá a sua glória através da sua igreja. A glória que ele falou quando esteve junto ao Pai antes que houvesse mundo. Por causa dos acontecimentos dos anos anteriores, o Espírito Santo encontrará lugar de atuação mais consistente no meio do povo de Deus. Sua voz será considerada e haverá rapidez nas informações dos céus e na sua execução. A velocidade do Espírito será captada pelo coração da igreja. O coração da igreja estará na mesma cadência do coração de Deus. Será tempo de um ritmo alucinante que a igreja de Cristo atuará. Entenderá sobre o apressar a vinda de Cristo. Nesse ano, a consciência da vinda de Cristo tomará um grau maior, impulsionando a igreja a fazer com rapidez o que precisa ser feito. O Espírito comandará as ações de forma tal que a resistência ao mover genuíno do Espírito cairá por terra. A clareza do mover do Espírito ficará resplandecente diante de líderes pastorais da igreja desse ano. É o ano do Espírito Santo. A igreja entrega aos comandos do Espírito. O mundo, nesse tempo, estará com índices alarmantes de necessidades. E a igreja de Cristo, comandada pelo seu Espírito, se tornará fornecedora em tempo de crise. Uma pausa será dada. Vai parecer que a palavra do Senhor estará rara. A igreja levantará alguns questionamentos, porém,
logo virá esclarecimento revelado pelo próprio Espírito. Deus dará provas que está no controle. 2020, quinto dia. Ano de povoar a terra e de sinais do céu. Haverá a criação de grandes empreendimentos na terra, como forma de solucionar as necessidades alarmantes que só aumentam. Esses grandes empreendimentos não serão suficientes para conter o índice de insatisfação reinante na terra. As necessidades básicas estarão esgotadas e um começo de desespero tomará por um tempo conta do mundo em depressão. Será como um tempo em que o cansaço tomou conta e as pessoas rastejam pela terra. Porém, haverá sobre o firmamento dos céus sinais da administração de um Deus competente. As asas do Altíssimo se estenderão sobre o seu povo, e muitos virão alinhar-se juntamente, os que antes estavam fora. Haverá um grande índice de crentes voltando para os braços do Pai. A bênção do Senhor se manifestará através do seu povo, abençoando a terra. Viveremos mais intensamente em dois mundos, num só mundo. Será perceptível o governo das trevas e da luz. Alguns continuarão enganados e outros abrirão seus olhos. Haverá anúncios de conversão de pessoas altamente influentes espalhadas pelo mundo. É tempo de encher a terra, multiplicar, fecundar corações com a palavra de Deus. 2021, sexto dia. Será ano em que os cultos domésticos crescerão. O de casa em casa tomará a maior parte do tempo dos crentes. Fazer o bem aos domésticos da fé fortalecerá o corpo de Cristo, que não estará disperso por iniciativa própria, mas a consciência de estar juntos aumentará. Ano em que os filhos de Deus estarão mais conformados à imagem do Filho de Deus, em palavras, ações e reações. Ano de grandes perseguições. Algumas comunidades cristãs serão dispersas em alguns países. Porém, formarão novas comunidades onde passarem. Será tempo dos anúncios poderosos do Evangelho em várias partes do planeta, sobretudo em lugares de difícil acesso. Será ano de crescimento em nível de adoração por parte da igreja. A consciência do adorador em espírito e em verdade estará mais saliente. Onde houver um crente, haverá um adorador em potencial. A terra estará prestes a receber uma grande chuva da parte dos céus. A adoração da igreja estará sendo inspirada por Deus, que expirará sobre a terra seu sopro de vida. A chuva cairá e o Senhor formará e soprará a vida, onde sua igreja se tornará sem mácula e sem ruga. Partes áridas brotarão água e caminhos serão feitos no deserto. Haverá no mundo uma aceleração do processo de paz de países em guerra como forma de solucionar a crise mundial. Em meio a tudo isso, um ambiente de esperança encherá a igreja de Cristo. A expectativa por sua vinda será assunto de todos os dias. Nós estamos no final dos tempos e Deus anunciará aquilo que está por vir. A igreja precisa estar atenta. Nós não podemos mais estar dormindo. E a igreja de Cristo precisa se levantar. Se levantar para fazer toda a vontade de Deus na terra. Os sinais estão postos, os sinais estão vistos. Nós precisamos nos levantar como a igreja de Cristo Jesus na terra, em unidade, para trazer Jesus de volta. Jesus está voltando. E eu quero dizer para você, amado irmão, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.